dia, pessoal. Vamos começar a correção da unidade 15, tá? Iniciando na página 102. Essa unidade 15, ela dá uma loucura na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente tem que entender uma divisão que é praticamente impossível de ser entendida. Impossível. Mas, na proposta do objetivo, eles lançaram pra gente uma divisão com números decimais, tá? O que já é uma incógnita, mas totalmente possível. Então vamos lá. No laboratório de matemática, houve uma grande discussão na hora de socializar a estratégia de cálculo de uma dupla. Observe no quadro como esses alunos expressaram seu pensamento para resolver a tarefa. Então vamos lá. O que eles fizeram? Eles fizeram um esquema de decomposição do número. Então, se a gente for decompor o número 165, eu tenho 100, que é a centena, 60, que são as dezenas, e 5, que são as unidades. Eles decompuseram o número para poder resolver a conta. Então, vamos lá? O método, o raciocínio é totalmente o mesmo. A forma da gente colocar o número na chave é que é diferente. Vamos lá? Meio, ele vai caber dentro do 1 duas vezes. 2 vezes meio, 1. Sobra nada. Abaixei o 6. O meio cabe dentro do 6, 12 vezes. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei o 1 embaixo do 2, tá? O 1 do 12 embaixo do 2 e o 2, que é a unidade, ao lado. Até aqui, tranquilo. Não sobrou nada. Então, agora eu vou dividir o 5. O meio cabe dentro do 5 10 vezes. Só que esse 10, ele representa a parte da unidade da conta. Por isso que o 1 do 10 foi colocado embaixo da unidade. Certo? E aí, o que foi feito? Somou-se as partes da conta. Abaixei o 0. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Agora, vamos lá. Então, aí na apostila de vocês ainda tinha assim. A professora ficou admirada da resolução apresentada pela dupla e solicitou que toda a classe levantasse hipóteses sobre essa maneira de pensar. Então, qual é a resposta a ser dada nesse retângulozinho aqui, ó? A forma utilizada pelos alunos foi a decomposição do número. Tanto para colocar o resultado e depois para somá-lo com mais facilidade. Então, a forma encontrada pelos alunos foi a decomposição dos números. Agora, na página 103, tinha assim. Para dar continuidade desafiando o grupo de alunos, a professora propôs uma nova atividade. Comparar o algoritmo apresentado anteriormente com o algoritmo a ser utilizado pelo grupo na resolução da divisão. Posteriormente, a partir da comparação, registrar as conclusões. Eu gostaria muito que vocês tentassem, por exemplo, resolver da maneira convencional. Vamos ver como é que fica? Da mesma maneira aqui, só que eu vou pôr os números na chave agora de maneira diferente. O meio cabe quantas vezes dentro do 1? 2. Coloquei aqui. Meio, 1 menos 1, 0. Abaixei o 6. Quantas vezes o meio cabe dentro do 6? 12. Se eu fizer isso aqui, ó, o que acontece? O que acontece com a minha conta? Vai estar errada. O resultado dessa conta nunca será esse. Aí, tá, vamos seguir. Só para vocês entenderem. 0 abaixo 5. O 5 vai caber 10 vezes. E aí, o que vocês acham? Essa maneira aqui, que é que a gente utiliza normalmente no nosso dia a dia, não daria certo. Então, uma forma que a gente tem de realizar essa conta, obtendo como resultado 333, é a seguinte. Eu fiz aqui novamente, ó. Para que eu consiga realizar essa conta, eu faço o quê? Multiplico esse 0,5 por 10 e esse 165 por 10. O que vai acontecer? A vírgula vai mudar de posição. E quando a vírgula mudar de posição, ó,
Se é 10, eu estou falando de número decimal, uma casa após a vírgula. A vírgula vai mudar de posição, ela vai vir aqui no 5. Esse zero vai perder a função. Mas o 165, ele vai ganhar um zero. A vírgula não está aqui? No 165? Ela vai passar para o outro lado, ele vai virar 1650. Agora sim, fica totalmente possível resolver a conta. Quer ver? Eu vou armar de novo para vocês verem. Ó. 1650 dividido por 5, porque a vírgula mudou de posição. Vamos lá? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 16? 3 vezes. 3 vezes 5, 15. Sobra 1. Abaixei o 5. De novo, quantas vezes o 5 cabe dentro do 15? 3 vezes. 3 vezes 5, 15 novamente. 0. Este 0 aqui eu abaixo e coloco ele na chave. O resultado obtido é o mesmo. A estratégia utilizada é a mesma estratégia que a gente utiliza normalmente. A única coisa é que a gente precisa tirar a vírgula. Se o número aqui fosse um centésimo, eu não multiplicaria por 10, seria por 100 e assim por diante, até a gente conseguir obter o resultado. Certo, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido tirar essa. Aí, a apostila diz assim: você tem uma regra prática para dividir números decimais? A regra que você utiliza pode ser justificada pela propriedade segundo a qual o quociente de uma divisão não se modifica quando multiplicamos ou dividimos o dividendo e o divisor por um mesmo número? Qual é a relação fundamental entre o quociente divisor, resto e dividendo? Responda abaixo, resumidamente, depois no caderno complemente. Então, na verdade, eu vou explicar segundo o que foi feito aqui por mim na lousa. O que a gente faz? Primeiro, eu multipliquei, ou seja, multiplica-se os números de acordo com a quantidade de casas após a vírgula. O que eu fiz? Eu multipliquei o divisor por 10, por quê? Era uma casa após a vírgula. Pronto, mas você não multiplicou, o que você fez? Eu mudei a vírgula de lugar. Quando eu andei com a vírgula para a direita, eu tornei esse 5 um número inteiro. Certo? E o mesmo aconteceu com o 165. Que quando eu andei com a casa do 165, que era aqui, eu andei com ela mais uma casa, esse número virou 1650. E aí foi possível multiplicar, obtendo o mesmo resultado que foi dado na apostila. E aí, tá? Respondendo o restante, é possível a gente validar essa conta. A regra para validar o resultado é fazer a multiplicação. 330 vezes 5, 1650. Então, eu valido o resultado dessa maneira. Certo, pessoal?